Bom dia, boa tarde, boa noite. Independente do horário que vocês estejam assistindo, espero que vocês estejam bem, se cuidando diante desse coronavírus, lavando as mãos, usando álcool em gel, ficando em casa e principalmente que vocês estejam conseguindo acompanhar os estudos de vocês, ok? A aula de hoje a gente vai continuar o capítulo 2, que chama o Encontro de Povos, e nesse capítulo nós já começamos em sala de aula, porém a gente não conseguiu concluir. Então eu vou fazer uma breve revisão do que nós já trabalhamos e dar um fechamento em relação a esses assuntos para que a gente possa fazer as atividades necessárias, tá bom? Então eu queria que vocês acompanhassem aí com atenção a tela. Esse período que nós estamos estudando é comumente chamado de grandes navegações. Essas grandes navegações é um período que acontece entre o século XV e XVI, ou seja, entre os anos 1400 e 1500, e é nessa época em que você vai ter comerciantes e navegadores europeus percorrendo grandes distâncias através dos mares em busca de comércio. Além disso, é nesse período também que os europeus eles encontram a América, que era um continente até então desconhecido por outras partes do mundo, certo? Para que essas grandes navegações acontecessem, tem dois contextos importantes que vão facilitar esse processo. O primeiro deles é que você tem um grande interesse em consumo de especiarias vindas do Oriente. As especiarias são o que nós entendemos como temperos, ervas, chás e que tinham um alto valor no continente europeu. Então, produtos como pimenta malagueta, canela, cúrcuma, que são facilmente encontrados hoje em um supermercado, no século XV valiam uma fortuna na Europa. Então, esses navegadores europeus, eles viajavam até as Índias, apesar de sua grande distância, para trazer esses produtos e revender. Você tem relatos de navegadores de que o lucro era pelo menos de 1000%, ok? Um outro fator importante é que você tem o surgimento de novas tecnologias de navegação, como a bússola, que permite se localizar a partir da definição do norte, a caravela, que é uma nova forma de embarcação inventada pelos portugueses, que é mais leve, mais ágil e que permite ser percorrida maiores distâncias. Você tem avanço na produção dos mapas no período, então no século XIV em especial, você tem mapas muito melhor elaborados, muito mais precisos e que vão orientar de uma maneira muito mais avançada os navegadores do período. Aí eu coloquei um mapinha para vocês das rotas marítimas que existiam nesse período, entre os séculos 13 e 14, ou seja, anos 1200 e 1300, para a gente observar um pouquinho esse panorama. Cada seta em vermelho que está no seu mapa é uma rota, e essas rotas, elas vêm acompanhadas pelos produtos que são vendidos através dessas rotas. Sejam especiarias, pimenta, perfumes, pau-brasil, seda, tá? E aí você tem uma concentração dessas rotas marítimas através do mar Mediterrâneo, que eram controladas tanto pelos árabes quanto pelos italianos, que acabavam tendo um monopólio, ou seja, o controle exclusivo dessa região, e impedindo que outros países fizessem comércio livremente, países que precisem passar pelo Mediterrâneo, e que fizessem comércio livremente sem a autorização ou controle deles. Então era uma dificuldade que existia no período, já que esse comércio marítimo, as rotas eram menores, e esse comércio era controlado pelos árabes e italianos em conjunto. Então, todos os países europeus que buscassem fazer comércio, principalmente com as regiões do Oriente, como você pode observar na China,
onde está o cursor do mouse, bem como as Índias, que é onde é o país Índia hoje, deveria necessariamente passar por aqui. E quem não passasse por essa região e fizesse esse trajeto, teria que buscar novas rotas de navegação ou novas rotas terrestres. E o primeiro país que vai fazer esse trabalho é Portugal. Tanto que Portugal, nesse período, ele é considerado pioneiro das grandes navegações. Quais são as características que Portugal tem e que facilitam esse processo? A primeira delas é que Portugal tem uma localização privilegiada. Portugal tem saída para o Oceano Atlântico. A saída para o Atlântico é muito próxima do acesso também ao Mar Mediterrâneo. Portanto, acaba se integrando às rotas comerciais existentes do período. Um outro fator super importante é que o país já tinha uma grande estabilidade política, era um dos poucos países da Europa que tinha um governo centralizado na mão de um rei, no sentido clássico que a gente imagina, enquanto as outras localidades da Europa, a maioria eram muito fragmentadas, o que dificultava o seu comércio e investimentos maiores. Portugal, por ter uma estabilidade política, também tinha uma estabilidade econômica, de modo que Portugal tinha dinheiro para investir em tecnologias de navegação, financiar viagens ao longo do mundo, e esse é um fator muito importante para que as grandes navegações acontecessem. Além disso, Portugal conta com o apoio da Igreja Católica, que tinha interesse de expandir a religião pelos locais que Portugal dominasse, e Portugal já tinha uma tradição tanto comercial, além da sua tradição de pesca. Afinal, boa parte do seu território tem saída para o mar, ok? E aí Portugal, qual que são as rotas que Portugal vai adotar em oposição àquele domínio que eu mostrei para vocês no Mar Mediterrâneo? Bom, esse mapinha aí nos responde essa pergunta. Então Portugal vai buscar fazer, se ele não vai passar por aqui, onde está o cursor do mouse, ele vai buscar então uma rota que faça o contorno do continente africano até chegar às ditas Índias, que é onde está aqui o cursor do mouse. Então veja, esse processo ele não é rápido, ninguém nunca havia feito esse tipo de rota marítima, por ser uma rota de longa distância. Então essa rota ela começa a ser estabelecida em 1415, tomando a cidade marroquina de Ceuta. E cada lugar que Portugal vai passando ao longo da costa da África, ele também vai estabelecendo domínios nessas regiões, para facilitar inclusive as suas navegações. E claro, nesses domínios que Portugal estabelece, também você tem uma forte ligação comercial que Portugal vai explorar nesse período. Então, onde está a setinha vermelha são as primeiras tentativas de Portugal de estabelecer esse contorno do continente africano. Porém, esse contorno completo só vai acontecer em 1498, através da viagem de Vasco da Gama, que vai fazer o contorno completo do continente e vai chegar até as Índias. E esse é um ponto muito importante, né, nesse contexto comercial. Tanto que Portugal, no século XV e XVI, acaba se tornando um dos países mais ricos do mundo. Porém, não é o único. Você também vai ter uma concorrência vindo da Espanha. E a Espanha vai explorar uma outra rota comercial, seguindo em direção a oeste. Só que o que os espanhóis não contavam é que havia um continente no seu caminho. E aí, em 1492, Cristóvão Colombo chega à América, aí mais ou menos aproximadamente onde é a América Central. E isso vai gerar um conflito imenso entre portugueses e espanhóis, pois os portugueses
vão reivindicar, vão querer essas terras que os espanhóis encontraram, por também já estarem explorando essas rotas marítimas, e isso quase gera uma guerra entre esses países. E essa guerra só vai ser resolvida com um tratado que nós vamos falar logo adiante, que é o Tratado de Tordesilhas. Antes disso, eu gostaria de destacar uma outra rota nesse mapa, que é a rota de Pedro Álvares Cabral, a rota em amarelo. Pedro Álvares Cabral sai em 1499 com destino às Índias, porém, em 1500 ele aporta no Brasil e, ao aportar no Brasil, marca também a posse dos portugueses sobre essa parte do território, certo? Já o Tratado de Tordesilhas, ele dividiu então as terras encontradas da seguinte forma: você contava 370 léguas a partir da ilha de Cabo Verde e as terras que estão a oeste, que são as terras de amarelo, elas pertenceriam à Espanha. E aqui, ó, as terras que estão a leste, ó, as 370 léguas aqui, tá aqui tá a ilha de Cabo Verde, ó, aqui as 370 léguas. Então, essas terras aqui pertenceriam a Portugal. Lembrando que Portugal também já tinha diversos domínios aqui no continente africano. Então, vejam, esse tratado é um dos primeiros que está relacionado às terras até então encontradas. E claro, gente, esse tratado não vai ser aceito pelos demais países da Europa, como a gente vai ver nos capítulos seguintes. Outro aspecto importante a ser comentado é o cotidiano desses navegadores. Viajar essas distâncias não era fácil. Primeiro, porque as viagens eram extremamente longas. Então, considerando o período, por exemplo, que o português, fazendo contorno da África até chegar às Índias, em geral ele demoraria 6 meses. Mesmo que parando em determinados pontos da costa africana, ainda assim eram períodos muito longos de viagem marítima. Então, primeiro, é uma viagem muito cansativa. E além disso, essas viagens eles acabavam passando diversas necessidades, faltando água, alimentos, tinham muitas dificuldades de higiene, e essas dificuldades de higiene, inclusive, ocasionavam diversas doenças entre os navegadores, e sendo responsável, inclusive, pela morte de vários deles ainda em alto mar. Além disso, você tem diversos perigos marítimos próprios do perigo, como as tempestades, problemas na embarcação, não é? Pedras no caminho, literalmente. Então, são problemas que existem aí durante as viagens e que, claro, é um perigo eminente no cotidiano desses navegadores. Além disso, havia um imaginário na época de que haviam outros perigos também, que eram o que a gente chama de perigos imaginários, que eram espécies de monstros marítimos, lugares onde os navegadores chegassem e cairiam no abismo. Então, essa imagem aí do século XIV, ela mostra exatamente isso, esse imaginário de medo que os viajantes desse período possuíam. Claro que não é verdade, mas é uma coisa que compõe parte do pensamento europeu, movido pelo medo do que era até então desconhecido e estava sendo descoberto nesse período. Desde esse encontro de povos, a gente destaca as características gerais de dois agrupamentos, dos africanos e dos indígenas. Quando eu digo África, é importante lembrar que eu estou falando não de um país, como muitos alunos costumam relacionar, mas nós estamos falando de um continente. E um continente com uma enorme diversidade cultural, com uma enorme diversidade de povos, climas, vegetação, e que, portanto, não dá para a gente resumir em uma coisa única, homogênea, certo?
O continente desse século XV, que é o período em que Portugal e depois os outros países europeus vão passar a entrar em contato, ele está dividido em diversos reinos, impérios, tribos e outros povos que são nômades, ok? Dentre esses reinos e impérios, a gente pode destacar o Império do Mali, que foi o império mais rico da sua época, e um dos seus governadores, o imperador Mansa Musa, foi considerado não só o homem mais rico do seu tempo, mas também, ainda hoje, é o homem que mais acumulou riquezas na história da humanidade, o que não é um feito pequeno. Você tem tribos de povos berberes, que são viajantes no Saara e que vivem de fazer comércio ao longo de todo o deserto. E você tem outros povos nômades, que não têm residência fixa, como, por exemplo, alguns povos iorubás, que é uma das etnias africanas. Além disso, você tem uma economia muito diversificada no continente, então você tem a prática da agricultura, da pecuária, do comércio, da tecelagem e da metalurgia. A extração de ouro, por exemplo, era algo extremamente praticado no norte africano pelos reinos e tribos que ali habitavam. Um outro ponto que se deve destacar é a importância da tradição oral para a cultura desses povos. Muitos desses lugares que eu estou citando para vocês, eles não tinham domínio da cultura escrita. Portanto, qual que era a principal forma de transmissão dos conhecimentos? Através da oralidade, que foi algo que nós já conversamos em sala. E dentro desses povos africanos, você tinha a figura dos griots, que eram sujeitos das suas comunidades responsáveis por transmitir esses conhecimentos às gerações mais jovens. Inclusive, eram extremamente respeitados. Aí eu coloquei um mapinha para vocês dessa divisão territorial da África, entre a África do Norte e a África subsaariana. Então, acima da linha amarela, você tem inclusive também o deserto do Saara, e abaixo a África subsaariana, porque está abaixo do deserto do Saara. Dos povos indígenas, nós vamos dar um enfoque nos indígenas que os portugueses encontraram aqui no nosso território. Então, são povos que estão divididos entre diversas tribos, vivem da agricultura de subsistência, ou seja, plantam apenas para seu próprio consumo, além de praticarem caça e pesca. Não tem comércio, portanto, você não encontra moedas e toda atividade era realizada à base de troca, que é o que nós chamamos de escambo. O outro aspecto importante é que os indígenas também, assim como diversos povos africanos, valorizavam profundamente a oralidade, inclusive porque os povos indígenas da América Portuguesa não tinham domínio da escrita. E esses povos têm uma relação muito profunda, ligação em relação à natureza. Inclusive a ideia de passagem do tempo, da maneira que se lida com a terra, está intimamente conectada à natureza. E aqui também nós encerramos o que nós tínhamos que trabalhar hoje. Lembrando que, novamente, qualquer dúvida, você pode deixar o link aqui nos comentários, lá no escolar ou também no nosso grupo, ok? Até a próxima!